Bom dia, professor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom, pessoal, bom dia, tá? Vamos estar iniciando a nossa aula. A gente estudou nas últimas aulas, na última aula em si, desse conteúdo do setor B. Na verdade, faz bastante tempo que a gente vem estudando no setor B os conteúdos de geometria espacial. Então, a gente já viu o que são os poliedros, a gente já viu o que é um prisma, o que é uma pirâmide, estudamos particularmente os cubos e os paralelepípedos, e agora, nessa aula de hoje, a gente vai ver um caso particular do estudo das pirâmides, tá? Pirâmides que a gente, né, como a gente já havia mencionado, a gente já estudou também aí no setor B, na última aula de geometria, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo de pirâmide aqui para vocês verem, tá? É o tirado da apostila mesmo. Eu retirei essa imagem da página 125, tá? E nós aprendemos a fazer cálculos com elas. Geralmente, no estudo da geometria espacial, o que é que nós estudamos, né? Então, a gente estuda algumas coisas básicas, tá? Como a capacidade, como o volume de um objeto. Nós estudamos a sua área de superfície, nós estudamos os seus elementos básicos, que são as suas arestas, os apótemas, a altura. Então, são elementos básicos, tá? Só para a gente relembrar, o volume é definido como sendo a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Outros elementos que envolvem não só a altura, mas, digamos assim, a área total, por exemplo, né? A gente faz o uso da área de superfície, né? A área da base, mais a área lateral, tá? Então, são elementos que a gente vai estudando e algumas relações básicas, como, por exemplo,
o apótema da pirâmide ao quadrado, isso usando o teorema de Pitágoras, é igual à altura ao quadrado mais o apótema da base ao quadrado, tá? E aí tem algumas particularidades em relação a esse apótema da base aqui, ó. Esse apótema da base, tá? Que é importante frisar aqui, que no material aqui, como vocês podem ver, está indicado aqui com a letra B, né? Deixa eu mudar aqui. Ao invés de usar apótema, vamos usar o AB, igual está sendo indicado aqui. Isso aqui é interessante, porque dependendo do formato da pirâmide, esses valores serão diferentes, tá? A gente vai ver a aula de agora, é uma aula sobre tetraedros, tá? É um caso particular de figura geométrica, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês verem. Vou pegar aqui algumas imagens. Então, na aula de hoje, é isso aqui que nós vamos estudar, ó. Essa é a nossa aula de hoje. Os conhecimentos de geometria sobre o tetraedro, tá? Agora eu vou mostrar a primeira imagem. E esse aqui é um tetraedro, pessoal. Então a primeira parte aqui é um tetraedro. E o que seria, né, o tetraedro em si? O tetraedro ele é uma pirâmide particular, tá? É um caso particular de pirâmides em que nós temos aqui um triângulo, todas as faces serão triangulares, tá? Então nós teremos três faces triangulares na lateral, nós teremos uma aqui na frente, uma aqui do lado, tá? Direita e esquerda, e aqui atrás tem a terceira, e embaixo nós temos a quarta face, tá? Então é uma pirâmide com quatro faces. E aí esse aqui com três faces, na verdade, e uma base, né? Se a gente for argumentar assim. Então pense mais ou menos no seguinte, ó. Pense mais ou menos assim. Pontinho aqui em cima. E aqui atrás, deixa eu ver se eu consigo fazer. Não consigo fazer pontilhada aqui. Eu ainda não sei mexer bem nesse programinha aqui. Então, aqui atrás é pontilhado, tá? Então, basicamente, é uma pirâmide formada com vários triângulos, tá? Então, isso é um tetraedro. Então, é qualquer pirâmide de base triangular. Assim, todas as quatro faces serão triângulos, tá? Serão triangulares. Existem alguns casos particulares que a gente vai estar estudando, que serão interessantes para o nosso estudo, que é o caso do tetraedro trirretângulo, tá? Quem quiser acompanhar na apostila, isso que eu estou mostrando, se encontra na página 128, tá? Então nós vamos ter aqui o tetraedro trirretângulo. Olha só, o tetraedro trirretângulo. O tetraedro trirretângulo é um tetraedro em que as três arestas concorrentes em um determinado vértice são perpendiculares duas às duas, ou seja, vai ter um vértice aqui e esse vértice vai formar com suas arestas formarão um ângulo de 90 graus com todas as outras, tá? Então nós chamamos isso aqui de tetraedro trirretângulo, porque tem três ângulos de 90 graus um de seus pontos. E aqui vale ressaltar uma coisa interessante. Só vai acontecer num único ponto, tá? Isso não vai acontecer, por exemplo, aqui e aqui. Não, somente aqui, tá bom? Ou ocorre só aqui, ou só aqui, ou só aqui, ou só aqui, tá? Não pode ocorrer de mais de um, porque isso aqui é um triângulo. E isso ocorre porque você está usando vários triângulos
retângulos para fazer a composição dessa pirâmide, tá? O volume de um tetraedro trirretângulo é dado por essa fórmula aqui, mais simples do que aquela que a gente havia visto na forma de uma pirâmide normal. Nesse caso aqui, de um modo geral, a gente pode continuar calculando o volume como sendo a área da base vezes a altura dividido por 3, tá? Por que que no trirretângulo tem 1/6 ABC? Basicamente é o seguinte, ó. Se você pegar, por exemplo, essa base aqui, ó, que é um triângulo retângulo, que é B e aqui é A, para calcular, por exemplo, esse triângulo aqui, geralmente você pode, por exemplo, inverter ele assim, ó. Então o A vai ser a altura e o B vai ser a base, né? Como que calcula a área da base desse triângulo aqui, ó? A área aqui vai ser base vezes altura, né? B vezes A dividido por 2. Então essa é a área da base, tá? Então se nós substituirmos aqui, ó, vai ficar ó, 1/3 da área da base, que é B vezes A, dividido por 2, vezes a altura. Ó. A altura dessa pirâmide é C. Então vai ficar ó, AB, B vezes A vezes C, colocando em ordem alfabética, ABC. 3 vezes 2, 6. É por isso que fica 1/6 A vezes B vezes C. Porque não importa, tá, gente? Você pode utilizar a fórmula original, caso você não lembre essa fórmula aqui. O resultado vai dar o mesmo. Tem que dar o mesmo, tá? Porque se não der o mesmo, tem alguma coisa errada. A próxima pirâmide que a gente vai estar vendo aqui para essa abordagem é a pirâmide regular, tá? A pirâmide regular, né, nesse caso aplicado por tetraedro, é como vocês estão vendo dos outros aqui, tá? São casos particulares em que nós estudamos, tá, as relações métricas delas, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou aumentar isso aqui para poder ter espaço aqui, né? Então vejam só. Então aqui nós temos um tetraedro regular, tá? E o que seria um tetraedro regular? A gente viu isso em pirâmides e em prisma, tá? Nesse caso aqui, o tetraedro ele vai ser regular quando as 4 faces são triângulos equiláteros, tá? Consequentemente, todas as arestas possuem a mesma medida. Se a gente considerar um tetraedro regular cujas medidas da aresta tem o valor L, tá? Aí vocês vão encontrar lá na apostila todas essas fórmulas que eu vou mostrar aqui para vocês agora, tá? Essas fórmulas que eu vou mostrar aqui para vocês agora, elas estão simplificadas aqui, tá? Digamos assim, elas estão bem bonitinhas aqui. Aí eu vou só tirar o print aqui e mostrar esse print para vocês. Vou pegar aqui. Vou aumentar bastante aqui. Aí olha só. Nós temos aqui as fórmulas que nós iremos utilizar no estudo dos tetraedros, tá? Então a primeira fórmula diz o seguinte, ó, a área total é 4 vezes o lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, resumindo, né? A área total, você vai usar essa fórmula aqui, ó, L quadrado, raiz de 3, tá? Para facilitar, para ficar mais simples. O apótema, que é esse carinha aqui, ó, esse apótema aqui, é L raiz de 3 sobre 2, tá bom? Porque o apótema vai ser a altura de um triângulo equilátero, tá? Esse triângulo equilátero aqui. O apótema da base, aí aqui entra aquele detalhe que eu falei lá no início. O apótema da base, ele é um caso particular que depende do tipo de base que tem. Se for um triângulo, tá? O apótema da base vai ser esse aqui, ó. L raiz de 3 sobre 2, tá? Mas como nós estamos trabalhando com pirâmides, nós vamos ter L raiz de 3 sobre 6, tá? Essa parte que aparece aqui, ó, essa aqui também, é porque ele está tipo, mostrando como que chega no resultado a partir da geometria plana. Mas a gente vai usar logo o que é direto aqui, tá? A altura de um tetraedro regular, essa altura aqui, ó, vai ser L raiz de 6 sobre 3, tá? Isso aqui é só ele mostrando como que usa o teorema de Pitágoras para chegar. Se você pegar essa fórmulazinha aqui, escrever ela, resolver ela, você vai chegar nessa expressão.
E o volume é esse aqui, ó. L ao cubo, raiz de 2 sobre 12, tá? Então essas são as fórmulas básicas que a gente vai estar utilizando para resolver o tetraedro irregular. Lembrando que tudo isso que a gente vai fazer agora, a gente pode resolver com as fórmulas que a gente aprendeu de pirâmides, tá? Porque você tem que lembrar do seguinte, coisa básica. Um tetraedro irregular é, uh, é uma pirâmide. Então as fórmulas de pirâmide continuam valendo para a gente aqui. Bom, eu vou pegar aqui, vou apagar tudo isso aqui, né? Vamos limpar isso aqui para a gente começar a fazer os exercícios aqui agora, tá? Deixa eu pegar aqui, vou pegar o primeiro print. O primeiro print que eu vou colocar aqui, eu vou deixar só as fórmulas aqui para a gente começar a resolver, tá? Então, olha só. Começar do zero aqui. Vou dar uma mensagem para vocês aqui. Agora vamos para os exercícios, tá? Olha só. O primeiro exercício que a gente tem na apostila é esse aqui, ó. Então esse aqui é o primeiro exercício, tá? Eu vou colocar logo todos os itens aqui para vocês verem. Pronto, vamos fazer a primeira questão. Então vamos lá. Olha só o que diz pra gente aqui a primeira questão. Considerando um tetraedro regular, cujo lado mede 6 decímetros, calcule. Letra A medida de uma apótema do tetraedro, depois a altura, depois a área de uma face, depois a área total e depois o volume. Aqui vai destacar uma coisa muito importante. Se o tetraedro é um tetraedro regular, isso significa que todas as arestas terão a mesma medida, tá? E isso é legal porque muito legal pra gente, e vai facilitar pra gente algumas coisas aí na hora da resolução, tá? Ok? Vamos lá. Vamos então estar resolvendo esse treco aí. Como que a gente vai fazer? Aqui a primeira questão. Veja o seguinte, um tetraedro regular, ou um tetraedro de um modo geral, ele vai ter esse formato aqui, ó. Mais ou menos esse formato. Todas as faces serão triangulares. E aí, como eu havia mencionado para vocês, serão apenas 4 faces, tá? 3 na parte superior e uma na parte de baixo, que seria a base. A altura, essa alturazinha aqui, que eu vou fazer de vermelho, ela não fica exatamente no centro do triângulo aqui, né? Não fica na metade do triângulo, tá? Ela fica um pouco afastado do ponto central do meio, tá? Fica no meio da pirâmide, mas não fica no meio do triângulo da base.
E aqui, desse lado aqui, que é o apótema. Esse carinha aqui é o apótema, tá? Esse carinha aqui que é a altura. Então vamos lá, vamos fazer o cálculo. Lembrando que as arestas medem 6 decímetros. Todas elas têm a mesma medida. Então, para o item A, ele pede para a gente calcular a medida de uma apótema do tetraedro. Como que a gente calcula o apótema? Lado, ó, apótema é lado, raiz de 3 sobre 2. Então, é só usar a fórmula. O apótema da pirâmide é igual a lado, raiz de 3 sobre 2. Ora, o lado mede 6, então fica 6 raiz de 3 sobre 2. 6 dividido para 2, 3. Então a resposta será 3 raiz de 3 decímetros. Pronto. Calculamos o apótema da pirâmide, tá? Esse espaço que vocês veem na apostila é porque para vocês desenharem aí, para ficar mais fácil de visualizar a forma de resolução, tá? Vamos para a letra B. Letra B para calcularmos a altura. Ó. Fórmula da altura tá aqui em algum lugar aqui, ó. L raiz de 6 sobre 3. Então, vamos lá. L raiz de 6 sobre 3. O lado mede 6, então fica 6 raiz de 6 sobre 3. E 6 dividido para 3 dá 2. 2 raiz de 6 decímetros. Também calculamos aí agora a altura, tá? Só substituir na fórmula, tá? O problema é claro, sempre lembrar da fórmula. Lembrar da fórmula que é a parte difícil. Mas sempre é possível, tá? Item C, né? Vamos complicar um pouco mais. Agora é a área de uma face. Vamos olhar aqui, ó. A área de uma das faces do apótema não aparece aqui pra gente, né? Não aparece por quê? Porque isso aqui é um triângulo equilátero. Então, qualquer uma das faces, qualquer uma das 4 faces que aparece aí, seriam triângulos equiláteros, tá? E aí, pessoal, tem várias formas diferentes de nós calcularmos, ó. O apótema, que é esse carinha aqui, ó, aqui é o lado, e aqui é o lado, a metade do lado, tá? Então, basicamente, deixa eu pegar aqui a cor preta e vamos desenhar aqui um triângulo bem bonitinho aqui, para vocês verem, tá? Esse aqui é o nosso triângulo, e esse aqui, ó, é o nosso apótema, tá? Suponha que a gente esteja pegando essa parte aqui, ó, esse triângulozinho aqui, ó. Esse carinha aqui é o apótema, esse aqui é o lado, esse aqui é o lado sobre 2, tá? É a metade do lado. Então, esse aqui é 6. Esse carinha aqui vale 3, né? Aqui é 3, aqui é 3. E o apótema a gente calculou aqui em cima 3 raiz de 3. Então, por exemplo, se eu quero calcular a área de uma face, como está sendo pedido aí nesse caso, nós vamos usar a seguinte regra, né? É base, tá? Vezes a altura, que é o apótema. No caso é 3 raiz de 3. Dividido por 2, tá? Então é bem simples a gente calcular isso daí. Tem fórmulas diretas para calcular sem usar esse desenho. A gente poderia pegar, por exemplo, a fórmula da área de um triângulo equilátero, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Sobre 4. Sobre 4. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então a gente poderia calcular assim. E aí daqui a pouco eu mostro para vocês que vai dar o mesmo resultado, tá? Ó, 3 vezes 3, 9. Fica 9 raiz de 3 sobre 2. Se a gente quisesse calcular usando a fórmula do triângulo equilátero, a gente usaria assim, ó. A área da face seria lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? O lado vale 3, 6 no caso, né? Sobre 4, desculpa, gente, 4. Então vai ficar 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado dá 36. E 36 dividido para 4, 9. 9 raiz de 3 sobre 2. Opa, 9 raiz de 3. Agora deixa eu ver. Cadê o 2? Ué, pera aí. Ao vivo aí, né? Esse negócio, deixa eu só ver aqui. Fórmula do triângulo equilátero. Deixa eu ver se eu esqueci.
Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. O lado é 6. Base que é 3 vezes a altura. 3 vezes a altura. E por 2. Ué, agora eu buguei. Era pra dar a mesma coisa. Ah, tá. Claro, né? A base, né, gente? Tô ficando doido. A base é 6 aqui. Calma aí. A base é 6. 6 vezes 3 dá 18. 18 dividido para 2 dá 9. Tá certo. Então tá, esse aqui tá certo. Eu que fiz aqui a base errada. A base é 6, a base não é 3. Bom, beleza. Calculamos aqui a área da face, tá? Das duas formas possíveis aqui. Existem outras formas que dá para calcular também, usando áreas de triângulos, que existem várias formas diferentes. Eu vou fazer o cálculo da área total e depois do volume, tá? Esses dois aqui que tá faltando. Depois disso eu vou mostrar um negócio para vocês só sobre triângulos e aí a gente retorna para os exercícios da apostila. Vou pegar aqui. Vamos fazer agora a área total, né? A área total, vocês vão ver aqui, ó. A área total é L ao quadrado raiz de 3 e o volume, ó, é L ao cubo raiz de 2 sobre 12, tá? Então, essas são as formas que a gente vai estar utilizando aqui para resolver a área total e a área e o volume, tá? Não tem muito segredo, tá, gente? Ó, a área total L ao quadrado raiz de 3. Então vai ficar 6 ao quadrado raiz de 3, que vai dar 36 raiz de 3 decímetros quadrados. Acabou? E a letra E, o volume é L ao cubo é, raiz de 3 sobre 12. Raiz de 2 sobre 12. E é só substituir, vai ficar 6 ao cubo raiz de 3 sobre 12. Raiz de 2 sobre 12. 6 ao cubo é 36 vezes 6. Deixa eu pegar aqui, abrir a calculadorinha. 6 elevado 216. Gente, Oi, lá em oi. cima não vai ficar sobre 4, sobre 4? Não, como eu expliquei, ó, o 4 cancela aqui, ó. Aí vai ficar só L ao cubo, área quadrada raiz de 3. É porque o cara coloca essa merda aqui, aí confunde a mente do aluno, né? Na verdade, Giovana, esse 4 que você tá vendo aqui, ó, é porque são 4 lados, tá? Aí esse 4 que tá aqui embaixo é da fórmula. Esse 4 aqui é a área de uma das faces. Esse 4 que tá multiplicando aqui, ó, é porque são 4 faces. Então, 4 vezes 4 4 dividido para 4 vai simplificar, então vai ficar só L raiz de 3. Da mesma forma aqui, ó. A forma é toda essa bagaceira aqui, ó. Mas nós só vamos usar esse pedacinho aqui, porque depois que você multiplica e simplifica essa expressão, você só precisa usar essa para calcular o volume. Entendi. O resultado final vai ser 18 raiz de 2 decímetros cúbicos. Simples assim, tá? É muita coisa, claro que é muita coisa, mas nós utilizamos essa noção aqui para poder chegar no resultado, tá? Ó, deixa eu pegar aqui, vou fazer uma coisa diferente aqui que geralmente eu não faço. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, tá bom. Seguinte, ó, pessoal, a gente tem vários tipos de triângulos, como você sabe, tá? Vocês sabem aí, nós temos o triângulo retângulo, como vocês estão vendo aqui, certo? Mas vamos começar pelo triângulo mais simples de todos, ó. Vamos pensar assim. Opa. Esse triângulo aqui, ó. Vamos pensar no triângulo qualquer, tá?
Para calcular a área do triângulo, gente, nós temos várias fórmulas, tá? Como, por exemplo, aqui nós chamamos de base, né? E aqui no meio nós chamamos de altura. Aqui, então nós chamamos isso aqui de altura, né? E a fórmula mais tradicional que nós temos para calcular a área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Aí aqui vale um detalhe importante. Como nós estamos estudando geometria espacial, que é quando você tem a junção de triângulos embaixo e ao lado, de várias formas diferentes, as letras que nós utilizamos, elas meio que se sobrepõem uma nas outras, porque nós temos a imersão da geometria plana, que é triângulo, círculo, quadrado, retângulos, trapézios, que são figuras planas, em figuras geométricas de 3 dimensões, tá? Que é o cubo, paralelepípedo, paralelogramo não, pirâmides de um modo geral, tetraedro, que é um caso particular. E aí, o que é isso aí? O que isso influi pra gente, né? Que às vezes a gente acaba confundindo uma coisa com a outra porque as letras são as mesmas, tá? Por exemplo, nós temos que, dentro do tetraedro, que é o que nós estamos estudando, nós temos os vários triângulos. E aí nós temos a altura do triângulo, nós temos a altura da pirâmide, tá? Que são duas alturas diferentes. Uma diz respeito só à face e a outra diz respeito a todo o conjunto, tá? Mas vamos voltar aqui. Então, esse é o caso particular de triângulos. Existem triângulos, pessoal, como você já deve imaginar, que são os triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? Triângulo equilátero é quando os lados são iguais, ó, tá? Consequentemente, os 3 ângulos também são iguais e os ângulos são iguais a 60 graus, tá? Não que a gente vai precisar usar. Então, como que eu calculo a área de um triângulo equilátero? A gente pode calcular com essa fórmula original aqui, sem problema nenhum, mas fica mais fácil se você usar essa outra fórmula aqui, ó. Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Certo? Eu já mostrei para vocês ano passado como que nós saímos dessa fórmula aqui, usando essa fórmula e essas informações, como que nós chegamos nesse valor de área, tá? Eu não vou fazer isso agora. Eu já fiz isso ano passado para vocês, tá? Uma outra fórmula que nós temos para calcular ângulos, gente, ó, é o seguinte. Imagina que isso aqui é o lado A e que isso aqui é o lado B, tá? Imagina que esse ângulo aqui é o ângulo alfa. Como que eu faço para calcular, já que eu não tenho a altura desse triângulo, tá? Aí a gente pode utilizar uma fórmula usando o ângulo. É só a gente fazer isso aqui, ó. O lado A vezes o lado B dividido por 2. É como se fosse parecido com base vezes altura dividido por 2, mas não é base vezes altura, tá? A base está certo, mas a altura não. O A não é a altura, tá? Vezes o quê? Vezes o ângulo, tá? Vezes seno do ângulo alfa. Então, essa é uma outra fórmula que a gente tem para calcular triângulos, tá? Os ângulos, né? Do triângulo dentro do triângulo, usando o seu ângulo. Um de seus ângulos. Deixa eu ver uma outra coisa que a gente pode usar aqui. Uma outra coisa, um outro caso particular agora, tá, gente? É o caso do triângulo retângulo, como vocês vão ver agora. No triângulo retângulo, a gente tem o seguinte, por exemplo, esse aqui é o cateto B e esse é o cateto C. E geralmente a hipotenusa a gente chama de A. Então, como que eu calculo essa área? Eu uso isso aqui, ó. Base, no caso aqui a base vai ser o C, né? Ó, base vezes altura, dividido por 2. Pronto. No triângulo retângulo, continua da mesma forma, tá? E é isso aí, pessoal. Deve existir outras formas da gente calcular. E a gente deve só entender que, dependendo da questão, a gente vai usar uma fórmula ou outra, tá? É por isso que eu estou mostrando para vocês tudo isso aqui, toda essa parafernália de informações aí que podem ajudar vocês, auxiliar vocês aí no futuro próximo para resolver questões dessa forma, tá? Vamos aqui para a questão 2 agora. O que diz aqui a questão 2? Então vamos lá. Questão 2 diz o seguinte, ó.
Em um tetraedro trirretângulo, as arestas que formam o trirretângulo medem 4. Calcule sua área total. Então vamos lá. O que é um tetraedro trirretângulo, né? Para esse exemplo aqui, gente, ó, deixa eu pegar aqui o print do tetraedro trirretângulo que eu já tinha mostrado para vocês. Eu vou só pegar aqui o desenho. Então esse aqui é o tetraedro retângulo, tá? E tá na apostila também esse desenho, isso eu tô copiando dela lá. Então vejam só, ele está dizendo que as arestas medem 4 centímetros. Então aqui, ó, aqui é 4, aqui é 4 e aqui é 4, tá? Só que essas arestas aqui a gente não sabe. Só que a gente sabe que elas serão iguais. Então a gente pode dizer que aqui é igual a x, tá? A primeira pergunta seria o seguinte, ó, para eu calcular, por exemplo, a área, se fosse o volume, seria fácil, né? O volume é só você multiplicar essas 3 arestas e dividir por 6, tá? Mas como a gente não sabe, a gente vai ter que primeiro calcular o x aqui, porque a gente quer a área. Porque como que eu faço para descobrir a área de um triângulo, né? Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, basicamente, a gente teria que calcular a sua área total utilizando essas medidas. Então, vamos pensar no seguinte, ó, se nós pegarmos esse triângulozinho aqui, ó, nós vamos ter, nesse desenho aqui, nós vamos ter o seguinte, gente, ó, nós vamos ter 3 triângulos nesse formato e nós vamos ter um triângulo nesse formato aqui, ó. Tá? Os 3 triângulos nesse formato aqui, eles possuem base 4 e altura 4. O ângulo de 90 graus é aqui, e aqui é o lado X, que a gente nem precisa conhecer aqui por enquanto, tá? Mas nesse triângulo aqui, ó, que seria essa tampa aqui, todos os lados medem X, tá? E aqui nós temos os 2 casos interessantes, do triângulo retângulo e do triângulo equilátero. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é, nós precisamos descobrir o X e depois calcular a área, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Da seguinte maneira, primeiro vamos descobrir o X usando o teorema de Pitágoras. O X é igual à soma dos 2 catetos, tá? Ao quadrado. Então, x quadrado é igual a 16 mais 16, que dá 32. Então, x quadrado é igual a 32, ou seja, x é igual a raiz de 32, tá? Só para simplificar aqui, a gente sabe que raiz de 32 é a mesma coisa. Deixa eu fazer aqui embaixo. Vai ficar feio. Vou fazer aqui embaixo. Então, x é igual a raiz de 32, e 32 é 16 vezes 2, tá? O 16 tem raiz quadrada exata, que é 4, e o 2 não tem, então fica 4 raiz de 2. Então, esse é o valor, tá, pessoal? Do x. Descobrimos o valor de x. Agora, a gente vai descobrir o valor das áreas. Vamos começar por essa aqui. Essa área vai ser igual ao quê? Eu vou chamar de área 1, tá? Vai ser base vezes altura dividido por 2. Ou seja, 16 dividido para 2, que dá 8. 8 centímetros ao quadrado. Essa é o valor da área 1. Que é referente a esses 3 triângulos aqui, ó. Os 2 da direita e da esquerda e o de baixo, tá? Desses 3 triângulos. Essa parte de cima, que seria como se fosse uma tampa ali, é um triângulo equilátero, e é só a gente lembrar o seguinte: a área de um triângulo equilátero é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, tá? E quanto que vale o x ao quadrado? Eu nem vou usar isso aqui, ó. É só você observar que o x quadrado é 32, ó. Então é 32 raiz de 3 sobre 4. Ora, 32 dividido para 4, o resultado dá 8. 8 raiz de 3 centímetros quadrados. Esse é o valor da área de uma das áreas, tá? E aí nós vamos calcular a área total, como é pedido para a gente aí na questão. Então, a área total vai ser 3 vezes 8 mais 8 raiz de 3. Professor, porque você multiplicou por 3 aqui, esse de cima? Porque nós temos 3, ó, essa face aqui, essa daqui e a de baixo, tá? A de cima só tem uma, então fica basicamente assim, ó, 24 mais 8 raiz de 3.
Alguns livros, eles vão colocar para vocês em outro formato a resposta. Poderia colocar assim, esse aqui tá certo, pode deixar assim. Alguns outros livros vão colocar a resposta para vocês assim, ó. Tá vendo que tem 8 aqui? Coloca o 8 em evidência, aí fica 3 mais raiz de 3 centímetros quadrados, tá? Alguns livros podem colocar em evidência a resposta, então vale a pena mostrar isso para vocês, porque como vocês irão fazer provas objetivas no futuro, é interessante mostrar dessa maneira, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Vamos agora fazer a última questão da nossa aula, tá bom? Lembrando para vocês que depois que a gente terminar aqui, eu vou deixar alguns exercícios lá na plataforma para vocês estarem realizando, né, fazendo os exercícios. Então, bora lá fazer a última questão. Bom, nessa questão aqui eu resolvi mostrar a resposta da letra A, porque eu não vou conseguir reproduzir esse desenho aqui do jeito que está aqui, tá? Por isso que eu vou mostrar essa resposta aí, já que eu não vou conseguir reproduzir esse desenho pela dificuldade, né, de desenhar figuras desse formato aí. E na letra B, vou colocar aqui do lado, nós vamos resolver aqui aos poucos, tá? Então vamos lá para a resolução. A questão diz assim, ó, um joalheiro produzirá um ornamento para um pingente a partir de uma pedra preciosa, originalmente na forma de cubo. Para isso, tá? O que ele vai fazer? Ele vai retirar de cada vértice do cubo um tetraedro cujos vértices são o vértice do cubo e um dos pontos médios das arestas. Então imagina o seguinte, ó. O cara tinha um cubo, deixa eu desenhar um cubo aqui. Então ele tinha um cubo, mais ou menos isso aqui, tá? Então ele tinha mais ou menos esse formato aqui. E no ponto médio, que é esses pontos aqui, ó. Vou desenhar aqui de vermelho, ó. E no ponto médio aqui, ele pegou aqui e marcou o ponto médio das arestas. E nesses pontos médios, ele fez um corte. Esse corte vai produzir esse formato aqui, ó. Então ele cortou aqui, cortou aqui, ó, e vai formando aqui essas piramidezinhas que ele foi cortando. Quando ele cortou, ele produziu esse formato aqui, tá? Aí ele fala assim, ó, os tetraedros são descartados, ou seja, joga fora. Considerando-se as condições apresentadas, calcule, letra A, o número de faces do poliedro que constitui o ornamento. Aqui eu não vou conseguir reproduzir, por isso que eu mostrei aqui a resposta, tá? E a gente vai observar o seguinte, ó. Esse poliedro vai ter 8 faces triangulares, tá? Ó, 1, 2, que seria os cantos, ó. Nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então nós vamos ter 8 faces, ó. Nós temos 8 cantos. Os 8 cantos foram cortados na forma de prisma, de tetraedro, que tem a face triangular. Então serão 8 faces triangulares, tá? Como ele tem 6 faces quadrangulares, ele vai continuar tendo 3 faces na forma de quadrados, tá? Nas formas de quadriláteros, mais especificamente. Então vai ficar os 8 triângulos mais os 6 quadrados, quadriláteros. Então 8 mais 6 vai dar 8 mais 6, 14, tá? Então vamos ter 14 faces no total. No item B ele pede o seguinte, ó. A fração do volume do cubo original que constitui cada tetraedro retirado foi. Bom, então a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos chamar o lado, né? Ou melhor, lado não, a aresta, nós vamos chamar de x, tá? A aresta nós vamos chamar de x. Se a aresta do cubo é x, os tetraedros retirados são trirretângulos.
como a gente viu, os retângulos eles possuem uma propriedadezinha interessante, tá? E as arestas concorrentes ao mesmo vértice, duas a duas, tá? Quando que a gente cortou ela no meio, como foi indicado aqui pra gente, ó. Eles foram cortados nos pontos médios, ou seja, na metade. Isso significa dizer que, nesse caso aí, elas são x sobre 2, tá? A aresta do triângulo vai ser x sobre 2. Mas o que isso vai nos ajudar? Bem simples, ó. O volume do cubo vai ser igual a x ao cubo, como a gente já tinha aprendido, tá? Que seria o do original. Esse carinha aqui. O volume dos tetraedros, vou deixar assim, como a gente viu, dava quanto? Vai ser 1 ao cubo vezes tudo isso aqui dividido por 2, tá? Que é x sobre 2. Eu vou já mostrar, deixa eu só escrever aqui, eu explico para vocês o que cada elemento significa, ó. Esse aqui é o lado A, o lado B e o lado C, tá? Então, o volume é a multiplicação dos lados, tá? Dividido por 6, tá bom? Então, a gente poderia ter feito assim, a multiplicação dos lados dividido por 6. Bom, então o resultado final aqui vai dar x ao cubo sobre 48, tá? Que vai ficar, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 2 dá 12, 12 vezes 4, aqui de cima, 48, x vezes x vezes x, x ao cubo. Logo, a fração vai ser quanto? Vai ser x ao cubo sobre 48 sobre o do cubo, tá? Ou seja, repete a divisão de fração, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. O x corta com x, então fica 1 sobre 48. Essa é a fração que representa a parte que foi tirada do volume total do cubo, tá? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, né? Então peço a vocês que não saiam ainda. Eu vou estar encerrando aqui a gravação. Em seguida, eu vou estar